Boa tarde, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra a qual eu vos trago hoje se encontra em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que nos traz a seguinte mensagem: E acontecerá, depois que derramares o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. Até sobre o servo e a serva darei o meu espírito naqueles dias. O 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, coluna de fumaça. Nós estamos vendo aqui que Deus fala sobre o seu espírito, a qual vai desposar sobre filhos, filhas, sobre servos, sobre velhos, cada de sua maneira. Os filhos vão profetizar, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e as servas e os servos, eles vão ser derramados sobre o Espírito naquele dia. Que Espírito? O Espírito Santo, que eles estavam esperando a vinda de Jesus. Porque quando Jesus partiu, que disse: eu vos tenho que ir para que o Consolador venha. É sobre isso que nós estamos falando. É como Pedro, no dia de Pentecoste, fez com que 3.000 pessoas recebessem ao Espírito Santo, pela fé de cada um que ali estava, porque eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam que Pedro estava orando ao Pai. Eles tinham fé que eles também podiam se conectar. E o Espírito Santo sobre toda a carne faz isso. Oxe, Max, essa palavra está em Joel, capítulo 2, porque eu já ouvi ela lá em Atos, capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Paulo falando sobre ela, a qual a viagem que ele ia fazer. Isso mesmo, irmãos. Mas lá também está descrito, reativando o compromisso. Porque Jesus veio para que o Espírito dele despousasse sobre toda a carne. Nós continuamos profetizando, continuamos sonhando, continuamos tendo visão. E continuamos, através do Espírito Santo, fazendo com aqueles a qual desejam encontrar verdadeiramente ao Senhor, recebendo o Espírito e mostrando prodígios no céu. Por quê? Veja, às vezes a gente acha que nós conseguimos mudar alguém. Às vezes nós achamos que a palavra dada, ela tem que ser forçada, ela tem que ser obrigada. Não. A palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Ela tem que ser. Nem toda pessoa a qual vai receber a palavra, de momento ela pode aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Como também pode aceitar de imediato. Tudo isso vem através do Espírito. Se ela abrir ou ele abrir o seu coração para o Espírito Santo, aí sim, você verá uma convenção. Você verá uma pessoa trocando tudo que ela tem pelo amor e pelas bênçãos de Deus, pelos milagres. Porque olha, é fácil nós falarmos. Você tem que ser evangélico, você tem que ser cristão, mas nós às vezes oprimimos as pessoas a aceitar o que nós queremos. Não é assim. O Espírito Santo está aí para trabalhar. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, nem vocês. Se a pessoa não tiver com o Espírito Santo nela, e ela tiver abrido o seu coração para que o Espírito Santo penetre e vá mudando ao pouco, porque, gente, a mudança, ela é aos poucos. Eu vivo uma transformação, eu não sou perfeito. Agora, peco. Também não sou os piores dos pecadores, mas eu me arrependo. Porque há erro. A carne, ela é pecadora. Por isso que Jesus, ele veio na carne. Porque ele sabe qual é as tentações a qual a carne é tentada. Porque só quem teve nela
pode saber. Por isso que Jesus tem a graça. O Espírito Santo está doido para fazer de você um incensário da adoração a Deus. O Espírito Santo está querendo que você seja livre, alegre, liberte-se de todos esses traumas, de todas essas dificuldades. A gente fica sempre preso a algumas tradições, algumas coisas, aonde Deus diz que nós somos livres. Nós temos que caminhar em direção a Ele. Nós temos que amar como Ele amou. Nós temos que perdoar como Ele nos ensina e perdoar como Ele também perdoou. Mas é onde eu te digo, nada disso podereis fazer se não tiver nele que é em Cristo, não é em mim, porque se você tiver em mim, você vai pecar, porque eu não sou Deus. Você tem que simplesmente estar nele, para que ele esteja em você, porque nós somos sim membro de um só corpo. Um corpo, ele precisa de olhos, de mão, cabeça, precisa de boca, precisa de tudo. E nós somos uma parte deste corpo que Cristo fala na terra. E para que você seja e esteja sobre este propósito, seja espiritual. Abra o templo do Senhor para que o Espírito Santo habite dentro dele. Porque nós somos sim templo do Espírito Santo. Deus, ele não morreu fazendo a relação de quem poderia ser salvo, botando Beto, José, Maria, Francisco, João. Não. Ele disse: morrerei por todos, sem fazer abstenção de pessoas, para que aqueles que receber ao meu Espírito, para que eu reconheça, porque a pior blasfêmia é contra o Espírito Santo. Se você não se abrir para o Espírito Santo e não aceitar que seja feita a vontade de Deus através dele em você, você nunca vai conhecer Deus. É por isso que eu te digo, aonde está? Você já conseguiu sim profetizar na vida de alguém, porque era o Espírito Santo. Os velhos já sonharam coisas a qual aconteceu. Por quê? Porque nós somos espirituais e devemos reconhecer. Porque se Deus fala de sonho, fala até, aqui nós podemos trazer até o próprio José, a qual revelou sonhos. E se os vossos jovens terão visão. Gente, tem pessoas que têm visão. Eu lembro de uma visão minha quando eu tinha por volta de uns 6 a 7 anos de idade, que aquilo talvez seja até uma janela killer em mim. Algo que me aprisionou, que eu não consegui dormir. Eu morava numa casa aqui perto, e esta casa, ela me trazia muito terror noturnos, porque na telha dela tinha um desenho. Na casa daquela casa tinha um desenho nessa telha de um bicho parecido com Satanás. E eu estava deitado na cama, de um lado estava meu pai, do outro a minha mãe, e eu vi com os olhos abertos, visões, olhos abertos, que eu não estava dormindo naquele momento. Até tanto que a minha memória me traz essa lembrança da maneira mais real, como se eu estivesse vivendo aquele momento. E aquilo desceu, veio até mim e mordeu a minha perna. E aquilo me aterrorizou. Por anos eu fui aterrorizado. Quando eu entendi que aquilo era uma coisa espiritual, que Deus, ele me chamava e Satanás me tentava, eu fui entendendo o que era ser jovem, fui querendo amadurecer, aceitando ao Espírito Santo. Não sou um velho convertido, sou um novo convertido. Talvez você se ache que eu tenho décadas de evangelho. Gente, eu vou fazer em setembro agora 6 anos. 6 anos com a palavra do Senhor. É isso que me dá o agrado, a qual eu amo a Deus, porque Ele vem me transformando. Um homem que não gostava de ler, um homem que não gostava de falar, um homem que tinha medo de se expressar na frente do povo, temor, e o Espírito Santo vem trabalhando sobre isso. Esse momento que eu faço aqui é o momento de me liberar e de me libertar de mim mesmo. Porque quando eu estou em mim mesmo, eu estou no mundo. Mas quando eu estou em Cristo, aí eu estou no Espírito Santo. É isso que eu chamo a vocês hoje.
Deus quer lhe mostrar prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, colunas de fumaça. Lembra-se? Deus fez isso no Egito. Quando liberou aquele povo, uma tocha de fogo era necessária de noite para que clareasse, para que os insetos, as cobras, os escorpiões não matassem ele. Era uma coluna de fumaça. Durante o dia era uma coluna que se subia como nuvens para protegê-los do sol, para que não morresse queimado. Você acha isso um milagre, mas não reconhece o milagre que Deus faz através de você através do Espírito Santo. Quando você consegue ver o que vai lhe acontecer, quando consegue ver o que vai acontecer com as pessoas, acontece e você tem medo, mas não é obras malignas, são obras do Espírito Santo te chamando. Vem para cá, meu filho, vem receber o fogo do Espírito Santo, porque esse fogo a qual ele fala aqui é o fogo, aquele fogo que nos preenche, aquele fogo que nos transforma, aquele fogo que nos faz andar no caminho do Pai. Hoje, o que eu quero para nós é que nós se conscientizem que alguns encontrarão profetas, outros encontrarão um caminho de sonhos, outros encontrarão visões, mas isso é para que você amadureça. O amadurecimento não é um crescimento de tamanho e nem de idade. O amadurecimento é algo espiritual. Só pode acontecer em você se você permitir. Eu tenho passado por uma metanoia, uma transformação. Eu tenho me aproximado mais de Deus. Hoje eu sei que nem só o pastor da igreja fala com Deus, nem só o padre ou diáconos ou ombreiros, presbíteros, nós podemos falar. Nós falamos diretamente com Ele. É isso que eu faço mais cada dia, amar a Deus, porque o Espírito dele abre as portas para mim, até onde eu não enxergo. Mas Deus, Ele sabe o que afastou de mim, o que tirou de mim. Tudo isso foi para me tornar e fazer eu amadurecer. Eu era um menininho da mamãe, do papai, era. Mas hoje eu estou me acordando. E sei que o mundo tem suas traições, seus traiçoeiros, mas não estou aqui para condenar. Se até Jesus, que amou e protegeu a Judas, foi traído por ele, por que eu não devo ser traído? Se Deus não poupou nem a seu filho, por que eu devo ser poupado? Pai, perdoa pelos meus pecados, me dá um coração manso e humilde para que eu possa caminhar nessa jornada, neste caminho a qual o Senhor me determinou. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo vai te modificar, vai transformar a tua vida e você vai ver que as coisas mudarão. Amém? Ó Senhor, Pai amado, Deus de toda honra e toda glória, Pai querido, Senhor, nesta tarde, Pai, eu peço perdão por todos os meus erros. Peço que o Senhor me dê um coração de carne para que eu possa perdoar todos aqueles que me apedrejam, todos os maus, aqueles que me desejam mal, Pai. Pai, eu quero que o Senhor abençoe eles, transforme a vida deles, porque eu preciso de um descanso em Ti. Um descanso que vem só do Senhor. Essa paz que é pura, mansa e humilde. E eu só aprenderei se eu abrir meu coração para o Espírito Santo. Pai, que quebranta meu coração. Pai, ergue a minha vida, faz sobre a minha vida toda a Tua vontade. Porque eu lutar contra Tu é lutar uma quebra de braço, a qual eu serei derrotado momento a momento. Portanto, Senhor, eu Te agradeço porque o Teu Espírito despouse sobre nós. E lava-nos com Teu sangue, o sangue do Teu Filho amado, e faça uma morada celestial dentro de nós, para que nós possamos, sim, viver caminhando contigo, aceitando as Tuas decisões, indo aonde nós temos que ir para ajudar, líder, fazendo o Evangelho chegar a toda criatura viva. Pai, não sou perfeito, não sou a melhor pessoa do mundo, mas também não sou a pior. Quero que o Senhor me dê discernimento para que eu possa cumprir a Tua vontade e seguir contigo, agradecendo pelos alimentos, pelos empregos, pelas portas abertas em nome de Jesus, porque o Senhor transformou-me e vai transformar eu ainda melhor e muitas mais pessoas. Que o Senhor abençoe todas as pessoas a qual
vai entrar em sua casa essa palavra, em suas mentes, em suas vidas. Pai, nos transforma. Faz de nós sossego, para que nós possamos ter em Ti um refúgio, uma fortaleza, um lugar seguro. Pai, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.